Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade ao catecismo comentado. É a parte inicial ainda, é a parte mais básica, mas eu acho que é importante a gente mencionar alguns pontos. Primeiro, a questão das fontes do catecismo. Vai falar que as fontes são o magistério, né, aquilo que a igreja ensina, os santos padres, né, aquilo que a igreja, através dos santos padres, menciona de importante para nós, para a nossa vida. A escritura, claro, como prioridade, uma das prioridades de fonte do catecismo é a nossa Sagrada Bíblia e a liturgia que é tão rica da Igreja Católica. São basicamente essas as fontes do catecismo, né? Outro ponto é os destinatários do catecismo, a quem ele é dirigido. O catecismo é dirigido aos responsáveis pela catequese, prioritariamente. Quem são os responsáveis pelas catequeses? Eu gosto de falar logo os fiéis cristãos, porque são, vamos dizer, ele abarca todos os outros. Então, os fiéis cristãos abarca todos os outros que são responsáveis pela catequese, pelo ensino do catecismo da Igreja Católica, que nada mais do que é um ensino da vida de Deus, né? Da vida da história de Deus em nossas vidas, para que possamos alcançar a salvação pelo mérito dele e entender esse processo de salvação. Então, quem são os responsáveis? Primeiro, como eu disse, os fiéis cristãos, lá embaixo. Aí vem os bispos, como membros hierárquicos da igreja, os presbíteros, que são os padres, né? Os próprios redatores do catecismo, as pessoas que redigiram esse catecismo são responsáveis pela catequese. Os catequistas, as pessoas que no dia a dia estão ali no seu encontro de formar novos cristãos, né? Vamos dizer assim. Então, os catequistas têm essa grande função dentro da igreja, que é catequizar, né? Não só pela aula, mas pelo testemunho de vida. E os fiéis cristãos, como eu disse, né? Que para mim é o mais importante. E vamos falar da estrutura do catecismo. Como é que é estruturado esse catecismo? Ele começa com a profissão da fé. Note que a fé é a essência do catecismo. A gente vai falar de fé o tempo inteiro, até porque estamos falando de uma doutrina baseada na fé cristã. Então, a profissão da fé, que vai falar da revelação, Deus que se revela, o Deus que dá uma resposta à humanidade, vamos dizer assim, e o homem que dá uma resposta a Deus pela fé. E essa fé é em Deus, essa fé em Jesus, essa fé no Espírito Santo. É a fé una, um só Deus em pessoas três. Depois a gente vai falar dos sacramentos da fé, que é basicamente a presença da salvação de Deus nas ações da igreja. E aí a gente vai falar dos sacramentos da igreja, né? Sacramentos da igreja que vai mostrar esse caminho de fé que nós temos que trilhar. Então os sacramentos nos auxiliam a chegar a esse caminho de fé, a chegar a esse caminho de salvação, vamos dizer assim. É a vida da fé, a outra etapa que o catecismo aborda. E nessa etapa o catecismo vai falar das bem-aventuranças e dos mandamentos de Deus. Então, passo a passo vai ser comentado sobre as bem-aventuranças e sobre os mandamentos de Deus. Isso vai ser lá na frente, né? A gente vai caminhar primeiro aqui pela profissão da fé, depois os sacramentos da fé, depois a vida da fé. E por último a gente fala, não menos importante, a oração na vida da fé. Aqui a gente vai falar da vida de oração, a importância de ter uma vida de oração e os sete pedidos da oração. Que oração é essa? Pai Nosso, né? Então os 7 pedidos que estão lá no Pai Nosso. Então a gente encerra com isso o catecismo e está estruturado dessa forma. Por último, informações gerais do catecismo, uma coisa importante é falar, precisa entender a unidade do catecismo, então não entender ele só por uma parte, mas pelo contexto inteiro do catecismo, né? Que ele abarca todas aquelas fontes que a gente falou ali em cima e vai abarcar tudo, né? E a gente entender, às vezes, pegar uma frase descontextualizada, a gente pode compreender errado o ensino do catecismo. Então é importante a gente entendê-lo como unidade, vez por outra, fazer algumas menções tanto da Bíblia quanto de outras partes do catecismo. É possível que a gente faça isso e não fique isolado só naquela parte específica do catecismo, certo? Outra questão é o método de ensino. Então, o catecismo é estruturado de uma forma que ele passa o conhecimento em si. E o método de ensino vai pelos responsáveis de distribuir esse ensino. Então você tem que se fazer com aquele ambiente, com aquele local, com aquele contexto que você está inserido para poder passar o conteúdo do catecismo. Então o catecismo dá o conhecimento, mas o método de ensino, a forma como você vai transmitir esse conhecimento, ela é pautada, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo mesmo, que vai guiar você a partir do seu contexto, onde você está, na sua cidade, no seu local, certo? E por último, e também não menos importante, eu acho que é o mais importante agora disso tudo que eu estou falando, é a finalidade da doutrina e do ensinamento. Qual é a finalidade? É o amor que não se acaba. Então, conhecimento pelo conhecimento ele é vão. A gente vai falar aqui muito sobre o conhecimento.
da igreja, conhecimento do catecismo, conhecimento da Bíblia e etc. Claro, disso tudo, conhecimento de Deus, né? Mas o conhecimento por si só ele é vão, ele não tem uma importância tão grande. Porque conhecimento por si só não gera nada. O que é importante do conhecimento é que ele gere o amor. Então o conhecimento ele tem que gerar o amor na sua vida, ele tem que gerar o amor que não se acaba na sua vida. Eu acho que esse é o ponto mais importante dessas considerações gerais que a gente está dando no início desse catecismo comentado. Não serve de nada todo o conhecimento que a gente está passando aqui se a gente não conseguir colocar esse conhecimento em nossas vidas e fazer com que ele seja realmente vivido no nosso dia a dia. Ok? Deus abençoe a todos. Tchau. Até a próxima.